Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma honra estar servindo com vocês aqui nesta manhã, tendo o privilégio de cultuar ao Senhor juntamente com todos. Pessoal, abram a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Os versos são do 27 ao 30. Filipenses 1, do 27 ao 30. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Santo Pai, nós te louvamos, te adoramos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos, Deus, por este momento. Estamos aqui, Pai, cultuando a Ti, podendo aprender mais do Senhor, Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Que esta palavra, Pai, ache lugar no coração de cada um dos irmãos aqui presentes, de cada um que venha, Pai, a ter acesso a esta palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, que tudo que for dito, Pai, venha do Senhor para nós, que não seja o homem falando, mas sim o Senhor, Pai. É o que te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podem se sentar, por favor. Pessoal, só uma breve introdução para nós, que na verdade a introdução hoje ela é importantíssima para que a gente entenda o contexto do qual essa carta está inserida e o porquê do nosso tema que trataremos esta manhã. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrevida por Paulo à igreja de Filipos, em ocasião da sua prisão em Roma. A carta de Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava na ocasião da sua prisão. Paulo escreveu aos Filipenses justamente pelo motivo que o Daniel acabou de citar aqui, para agradecer à igreja de Filipos pelas suas contribuições, pelas suas ofertas, por eles terem entendido o propósito do Senhor e terem permanecido como uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja que verdadeiramente caminhava no propósito do cumprimento do Evangelho. Então, o que o Dani citou aqui em 2 Coríntios, quando Paulo fala acerca das igrejas da Macedônia, ele citou aqui Filipos e citou Tessalônica. Então, a igreja de Filipos foi uma igreja que o apóstolo Paulo teve um contato com ela, primeiramente em Atos 16. Quem esteve aqui no domingo passado pôde acompanhar essa mudança de rota que o Espírito Santo deu a Paulo. Paulo estava caminhando para um lugar, o Espírito Santo falou assim: não, espera aí, você vai para outro lugar, você vai para a Macedônia, você vai para a Europa, para que o Evangelho se expanda a partir daquele lugar. E Paulo foi. Quem esteve aqui semana passada viu que o pastor começou Atos 16, justamente esse início, onde Paulo tem uma visão de um homem trode e ele vai para lá. A continuação disso vai ser Paulo em Filipos. Então, quem está acompanhando, venha domingo que vem que o pastor vai tratar sobre isso. Quem não está acompanhando pode acompanhar no YouTube da igreja, pode ver a pregação do pastor semana passada, que ele vai tratar justamente acerca dessa igreja. Lá tem uma perspectiva mais abrangente do que aconteceu com Paulo, o que ele sofreu, o que ele passou naquele lugar e o porquê daquela igreja ser a bênção que ela é. Então, assim, para quem tem me visto pregar aqui nos domingos, sabe que eu amo muito a carta de Paulo aos Filipenses. Eu, Edgar e algumas outras pessoas. E aí, eu gosto muito de falar sobre essa carta, porque ela denota para nós uma realidade cristã que todos nós vivemos. Ao ver o que Paulo escreve a esta igreja, a gente pode ver o amor de Paulo por esta igreja, não porque Paulo gostava deles, porque eles ofertavam, porque eles abençoavam a vida do apóstolo, mas porque eles viviam o evangelho que Paulo pregou, que é o evangelho que está aqui disponível para nós hoje.
Então, o carinho que Paulo tinha com aquela igreja era porque aquela igreja entendeu o propósito e eles viviam o propósito do Senhor, que é para todos nós vivermos. A título de contexto histórico, Filipos foi uma cidade que foi fundada por Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, e ela era uma colônia romana, ela tinha o título de colônia romana, então era um pedaço de Roma ali na Macedônia, e ela era formada em sua base por veteranos de Roma, por homens militares que serviam a César em Roma. E aí eles moravam ali naquele lugar, ou seja, a maioria da cidade ali era formada por militares. Por isso que muitas vezes, quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos o apóstolo falar sobre lutas, sobre unidade, sobre vivermos juntos, e ele está trazendo esse contexto porque ele estava falando a militares. Quem é militar, quem já foi militar aqui, quem já viveu o militarismo sabe que trata sobre isso, sobre a unidade, sobre um comando, sobre um centro, sobre uma missão. E Paulo tratava acerca destas coisas com os filipenses, trazendo o evangelho de Cristo, mas contextualizando para aquele povo, que é o que a gente costuma fazer hoje em dia. Quando eu falo aos jovens, eu falo de uma forma, quando eu falo aos anciãos, eu falo de outra forma, mas é sempre o mesmo evangelho de Cristo. É esse mesmo evangelho que a gente acabou de ler aqui. Quem me acompanhou na última vez que eu ministrei, que eu tratei sobre Filipenses de 12 a 26, que fala sobre a situação do apóstolo Paulo e como ela contribuiu para o progresso do evangelho. Só para a gente recordar, Paulo estava preso ao escrever essa carta. E ele estava falando para a igreja: permaneçam firmes, permaneçam fiéis ao evangelho que lhes foi pregado. Por quê? Porque é o Senhor que faz em nossas vidas. É o Senhor que opera a sua obra em nossas vidas. Se a gente for por nossa própria força, nós não conseguimos. Mas é o Senhor que nos dá a graça de padecer por Ele, que foi o que eu acabei de ler aqui. Só que hoje eu quero trazer para nós uma aplicação diferente da comum que se dá a esse texto. Eu quero trazer para nós a aplicação de nós, como igreja do Senhor. Nós, como o corpo de Cristo, esse corpo que deve ser bem ajustado, com um só cabeça, cada um dentro da sua função, para que a gente consiga vivenciar essas lutas e vencê-las, porque a igreja do Senhor, ela tem esse propósito. Nós juntos conseguimos ofertar, que foi o que o irmão Daniel acabou de falar aqui. Se você tem alguma necessidade, venha até nós, venha até a igreja, porque a igreja vai te fornecer os meios para que você supra a sua necessidade. Essa é a função da igreja do Senhor. Senão Jesus poderia ter dado o evangelho para cada um e falado assim: fique em casa, permaneça da forma como você está, viva a vida do jeito que você quiser. Não, o cerne do evangelho é nós vivermos em unidade. E como essa unidade é feita para que a gente suporte as lutas, suporte o sofrimento, suporte tudo que a gente vive em nossas vidas. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. O tema da nossa ministração é unidade que fortalece. E nós vamos ver em 3 tópicos sobre a unidade da igreja de Cristo e principalmente sobre como nós vamos vencer juntos as nossas lutas na caminhada cristã. Amém? O primeiro tópico é: vivam de modo digno. O segundo é: não se permitam ser intimidados. E o terceiro é: contente-se no sofrimento. Amém? O primeiro tópico para nós, vivam de modo digno, está no verso 27. E diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ao Paulo exclamar para nós, no verso 21, que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro, ele está nos norteando a como devemos viver as nossas vidas, como devemos priorizar as coisas em nossas vidas. Ao dizer que o viver para mim é Cristo, significa o quê? Que o que eu tenho que fazer tem que ter como prioridade as coisas do Senhor. Tudo que eu fizer, tudo que eu disser, tem que ter como primazia a vontade do Senhor em minha vida. E quando ele fala isso no verso 21, ele está falando nesse contexto de luta, nesse contexto de prisão em que ele está vivendo. Mas ele fala: o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. E aqui 6 versos abaixo ele fala: vivei, acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo. Nós, como cristãos, não temos que viver de qualquer forma, a qualquer modo. Nós temos um norte,
Nós temos algo no qual nós devemos pesquisar, nós devemos estudar, nós devemos nos empenhar para viver de acordo com aquilo. Que é como eu disse, se a gente simplesmente for só salvo por Cristo e poder viver a nossa maneira, tem alguma coisa de errado. Nós não temos um comandante, um cabeça. Porque quando nós temos um comando, quando nós temos alguém que nos dá uma ordem, essa ordem ela deve ser igual para todos. Essa ordem ela deve ter um contexto para que todos usufruam desse próprio contexto. Não tem como eu falar para um irmão faz A e para o outro faz B, sendo que A e B se contradizem. Então, quando nós somos cristãos, nós já nascemos novamente, nós somos uma nova criatura, mas com uma nova base. Nós não temos mais as coisas velhas, as coisas que passaram. Tudo se fez novo, e a partir do novo, nós temos que seguir aquele caminho, aquela verdade, aquela vida, que é Cristo Jesus. Então, Paulo, ao exclamar que nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ele está falando claramente para que se norteiem na palavra, se norteiem no Evangelho do Senhor. Lembrando que ele estava falando isso para uma colônia de Roma, para homens que eram romanos, mas não estavam exatamente em Roma. E aqui ele está falando sobre cidadania. Você é um cidadão brasileiro, nós somos cidadãos brasileiros. Mas acima disso, nós somos cidadãos celestiais, nós somos de Cristo. A nossa pátria, ela não é aqui terrena. Muitas vezes, principalmente hoje em dia, a gente se depara com coisas a qual nós não concordamos, mas que a nossa pátria hoje tem concordado, nosso governo hoje tem caminhado para isso. Mas são coisas que nós, como cristãos, não podemos concordar. Então, nós estarmos acima da cidadania terrena é a gente entender que a gente se norteia não pela lei brasileira, não pelo Código Penal brasileiro, não, a gente se norteia pela palavra de Deus, pelo Evangelho do Senhor. E por que isso é importante para nós enquanto igreja? É muito importante, porque se eu sou igreja e o meu irmão que está do meu lado é igreja juntamente comigo, nós temos o mesmo norte, nós temos o mesmo cabeça, um cabeça que é Cristo. É Ele quem vai nos dizer como devemos agir, como devemos nos portar, porque nós devemos lembrar que nós somos falhos, nós somos pecadores. A nossa inclinação ela é para o mal. Não é porque Cristo me alcançou que eu sou perfeito. Não é porque Cristo mudou a minha realidade de vida que agora eu não peco mais, que agora eu não erro mais, que os meus pensamentos não serão tendenciosos. Mas diferente de quando eu caminhava fora do Evangelho de Cristo, agora eu tenho onde me basear. E agora eu tenho o Espírito Santo do Senhor que me conduz. Ele me conduz e Ele me mostra. E através da igreja do Senhor, nós vamos juntos viver isso. Essa semana eu vivi isso com alguns amigos. Você faz tal atitude sua, eu não concordo. Glória a Deus, muito obrigado por me dizer, eu vou mudar. Tal atitude sua não é legal. O que você tem feito assim, assado, não é legal. E a gente precisa da igreja para viver isso. Nós precisamos da unidade em Cristo, para que, é aquela questão da lixa que lixa, né? Nós precisamos nos lixar, nós precisamos caminhar juntos. Mas, primeiramente, para que a gente viva esta unidade, a gente tem que entender que nós somos cidadãos do céu. Nós temos um cabeça que é Cristo. E tudo quanto formos fazer, formos dizer, formos pensar, tem que ser de acordo com a tua santa palavra. Em Efésios 4:1, Paulo diz a mesma coisa, que a igreja deve viver de modo digno da vocação que receberam. Nós recebemos uma vocação do Senhor. Nós recebemos a graça de poder viver conforme o Evangelho de Cristo. A graça de poder dizer que nós somos reflexos do Senhor, que nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, né? Nós somos seguidores desse Senhor, e como seguidores dele, não tem como nós vivermos algo diferente do que está no Evangelho. A primeira coisa que ele fala para nós aqui, que foi o que ele falou no finalzinho do capítulo 1, foi justamente isso. A unidade cristã na luta. Se vocês forem ver a perícope de vocês, está escrito isso. A unidade cristã na luta. Nós precisamos viver em unidade para caminhar juntos, pois nós teremos lutas, muitas e muitas lutas, e muitos adversários, muitos inimigos vão nos atacar.
como hoje é comum a gente ver que tudo pode. O cara é desonesto, mas ele pode fazer isso. O cara é corrupto, mas ele pode fazer aquilo. O cara foi um assassino, foi isso, mas ele pode. Ele tem segunda, terceira, quarta, quinta chance. Mas a hora que a gente fala assim, eu sou cristão, aí as pessoas já começam não, então calma aí. Eu sou cristão, então eu não aceito a opinião de um cristão. Essa semana está muito viral o vídeo de um pastor contra 25 ateus. Quem pelo menos passou por esse vídeo. Um pastor responde 25 ateus sobre questões do universo. Ele não abriu a Bíblia em momento nenhum. Ele argumentou com a própria ciência sobre coisas relacionadas a Deus e ele deixou todos sem resposta, sem precisar nem abrir a Bíblia, sem precisar colocar, segundo eles, a doutrina que ele vivia. Olha que maravilha! E hoje a gente tem medo de conversar com um colega do lado que é cristão, mas é de outra denominação. Mas, não, se eu falar com ele, eu estou errado. Se eu agir dessa forma com meu amigo, eu prefiro a conveniência. Eu prefiro ser amigo de todo mundo, eu prefiro ser legal com todo mundo, do que ser a pessoa que vai falar a verdade e no final vai ser tido como chato. Irmãos, nós temos que viver de modo digno de Cristo. Cristo não deixaria o nome dele ser depravado aí à frente de todos. Cristo não deixaria as pessoas falarem o que estão falando e a gente está ouvindo e está deixando. Mas como que a gente vence isso? Vivendo em unidade, entendendo que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos responsáveis para crescermos juntos. É claro que tudo é feito em amor. Eu não posso brigar com meu amigo, ele é de outra denominação, mas ele é cristão. Eu não posso brigar com ele pelo que ele está falando. A gente ensina em amor. A gente trata tudo em amor. Por quê? Porque partimos do pressuposto verdadeiro de que todos nós somos falhos. Todos somos pecadores. Ao olhar para o irmão, a gente vê os erros do irmão, a gente vê as coisas que são boas nele. E ao olhar para a gente tem a tendência de olhar só para o que é bom. Ou quando a gente olha para o que é ruim em nós, a gente fala assim, eu sou ruim nisso, mas aquela pessoa é ruim naquilo, querendo justificar o nosso erro. Isso aí não é viver de modo digno do Evangelho. Isso aí não é viver conforme a palavra, é viver conforme conveniência. É viver conforme o que a gente acha que é bom para nós. E isso causa uma ruptura na unidade da igreja. Mas quando chegamos aqui e lemos o verso 27, Paulo fala, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. E ele passa isso e fala aqui um pouquinho mais para baixo, que está aqui, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Nós temos que estar firmes em um só espírito. E o que é estar firme em um só espírito? É o que eu falei desde o começo. É ter um norte, é ter um cabeça. É o Espírito Santo do Senhor que deve conduzir as nossas vidas. E muitas das vezes vai ser ruim, porque nos confronta, porque nos tira de um lugar onde para nós está tudo legal. Eu já sou crente há 30 anos, eu já vivi de tudo que eu podia viver dentro da igreja. Para mim tá bom, para mim já chega. Ou então, é maravilhoso para mim estar aqui no domingo, podendo cultuar a Deus. Só domingo tá bom, eu já trabalho a semana inteira. Eu já faço isso a minha vida inteira. Eu venho só no domingo, de vez em quando eu chego aqui nas quartas-feiras no estudo confessional, às vezes eu venho aqui numa sexta-feira, às vezes eu converso com um, com o outro, mas para mim tá bom. Isso é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Isso é ter um só Espírito? Porque o que Paulo fala aos Coríntios, que o Dani acabou de ler aqui, é justamente o oposto. Viver de modo digno do Evangelho é eu doar o que eu posso doar ou acima do que eu posso doar, porque eu entendo o propósito. Eu sei que a igreja do Senhor ela é necessitada. Não é doar somente o meu recurso financeiro, é doar meu tempo. É doar a minha vida em favor de Cristo, em favor do Evangelho. É as perguntas que todos sempre fazem. Mas por que Cristo não cura todo mundo? Por que as pessoas têm doença? Por que é assim? Por que é assado? Você não é crente? Por que você está passando necessidade se você é cristão? Porque o texto está falando. E o cara que está falando que a gente vai padecer necessidade estava preso ao dizer que a gente ia padecer necessidade. É a pergunta que eu faço todas as vezes que eu falo sobre Paulo. Será mesmo que se a gente estivesse preso a gente ia escrever igual o Paulo está escrevendo aqui?
A gente ia ser o exemplo e botar a cara a tapa e dar a responsabilidade de ser o exemplo, igual o Paulo está falando aqui. Tudo que vocês viram em mim, tudo que eu falei, pode fazer. Pode fazer, porque 1 Coríntios 11:1 fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente tem essa responsabilidade de poder falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? É óbvio que Paulo, assim como nós, era um pecador. E a gente não está tratando sobre sermos pecadores, mas sobre a gente entender que a gente é pecador e a gente usar a igreja para crescer. A gente falar para o irmão que está do lado: ô irmão, eu estou com tal necessidade, cara, me ajuda, vamos crescer juntos, vamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou então: ô irmão, você está com tal e tal questão, a gente tem que sentar junto e tem que resolver isso. Vamos crescer juntos, vamos ser igreja, vamos ser a igreja do Senhor. Para isso nós precisamos viver de acordo com um só Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. É o Senhor que nos conduz através do seu Evangelho. Ele nos conduz, Ele nos dá o norte. E quando nós vivemos em um só Espírito, eu posso chegar no Daniel e falar assim: Daniel, tal atitude sua foi errada. E ele ser cristão ao ponto de entender: realmente foi errada, cara, eu vou consertar. Ou a gente trazer Mateus 18, questão de disciplina ou qualquer outra coisa. Na verdade, trata sobre o Evangelho, sobre caminharmos à luz do Evangelho de Cristo. Um só Espírito. E é através da palavra que a gente vive esse Espírito. Todos nós carecemos da glória, da graça de Deus, todos nós carecemos da sua misericórdia, do seu cuidado. E Ele faz isso através da sua igreja, através da igreja de Cristo. Nós podemos viver de modo digno do Evangelho, somente através da igreja. Ninguém consegue viver de modo digno do Evangelho sozinho. Ninguém consegue viver de modo digno do Evangelho escutando louvores em casa, escutando pregações em casa, escutando palestras. Não. Sabe por que não? Porque quando a gente está em casa, podendo escolher, a gente escolhe o que é conveniente. Se a gente escuta o pastor falar que tal coisa que a gente está fazendo é errado, a gente tira da pregação. Ah, não, vou escolher outra, que essa pregação aqui está meio chata. Ah, não, vou escolher outro louvor, que esse louvor aqui está meio melancólico. A gente vai fazendo assim, por conveniência. Não em um só Espírito, mas através só da nossa vontade, através da nossa própria conveniência, o que é errado, pois devemos viver em um só Espírito, como uma só alma. Nós devemos caminhar juntos, lado a lado, como soldados nas trincheiras de uma guerra. E eu volto a falar, ele estava falando para uma colônia romana: vocês devem caminhar em unidade, juntos, lado a lado. Vocês devem entender que o comandante de vocês é Cristo Jesus, através do Evangelho. Aqui não se tinha um cânon bíblico fechado, mas se tinham os escritos dos apóstolos. Eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Inclusive, esse é um dos motivos ao qual Paulo escreve essa carta aos Filipenses, para que eles permaneçam firmes na fé ao qual eles viram, ao qual eles começaram a viver. Paulo fala isso aqui no finalzinho no verso 26, para que aumente a fé deles, para que eles permaneçam fiéis ao Evangelho. E ele traz isso para que eles vivam em unidade, como uma só alma. A partir do momento em que Deus nos deu as coordenadas, está aqui na palavra, Ele nos deu o direcionamento, nós devemos viver esse direcionamento. E juntos nós vamos vencer. Que é o que ele fala no finalzinho do verso 27, lutando juntos pela fé evangélica. Nós devemos lutar juntos. Pelo quê? Pela nossa fé. Nós devemos caminhar juntos, lado a lado, como igreja do Senhor. Não através da nossa própria perspectiva, através da nossa moral, através da nossa razão, mas através do Evangelho de Cristo. Porque a nossa moral, ela é deturpada. Cada um tem um senso de moral diferente um do outro aqui, mas o que é correto é o Evangelho. Cada um tem um senso de justiça diferente um do outro aqui, mas o correto é o Evangelho. E quando nós vivemos de modo digno do Evangelho de Cristo, nós começamos a ver essas coisas. E aí a gente vai para o tópico 2, que é justamente a questão de não sermos intimidados. No verso 28 diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus.
Olha como que o apóstolo fala: se você viver de modo digno do Senhor, em um só espírito, com uma só alma, lutando junto pela sua fé, a gente vai ser intimidado. Estamos falando de um contexto de um cara que estava preso. Preso pelo quê? Por pregar o evangelho. E enquanto ele estava preso, tinham pessoas pregando o evangelho para suscitar alguma tribulação a ele, que é o que diz nos versos 15 a 17. Eles estavam pregando o evangelho, mas para quê? Por pregar o evangelho? Para que a igreja seja edificada? Não. Para de alguma forma causar mal a Paulo, que estava preso. Olha como que isso é maluco, como que as pessoas usam até o evangelho para deturpar o evangelho, para deturpar o cristão, para causar algum tipo de tribulação. E olha como isso é necessário, que a gente vive em unidade, pois vivendo em unidade, nós vamos crescer juntos. Nós vamos saber quando os adversários estiverem de alguma forma nos atacando. E ele continua falando que o que para eles é prova de perdição, para nós é de salvação. O que seria essa prova de perdição para eles? Eles olhavam e viam, esses romanos aqui, soldados romanos que se converteram ao cristianismo, estão sofrendo perseguição, eles estão sendo açoitados, estão sendo apedrejados, e ainda assim eles permanecem firmes. Quem está de fora fala: que doideira, como pode o cara sofrer isso tudo? Não, como que eu vou servir a um Deus que faz isso? Como eu vou servir a um Deus que permite que eu seja açoitado, a um Deus que permite que eu seja apedrejado, a um Deus que permite que eu seja preso? É uma prova de perdição. Por quê? Porque nós, culturalmente, comumente, queremos coisas que são boas para nós. Nós queremos um Deus que nos dê as melhores coisas da vida. Nós queremos um Deus que não permita que a gente jamais tenha algum tipo de enfermidade. Nós queremos um Deus que faça tudo do bom e do melhor, porque Deus é amor. E realmente, Deus ele é amor. E Ele nos ama tanto ao ponto de entregar o seu próprio Filho numa cruz para nos salvar. Se nem o Filho dele teve que viver aqui bonitinho, porque eu sou Deus, ele poderia fazer dessa forma, mas Jesus sofreu uma dor que nenhum de nós jamais vai sofrer. Jesus passou por coisas que nenhum de nós jamais vai passar, e era por cada um de nós aqui. Não era aquela dor, não era dele, a crucificação não era dele, era pela minha e pela sua vida. E Deus não passou de Cristo esse cálice. Contudo, Ele fez e agradou a Deus moê-lo em favor de nós. Deus nos ama tanto que Ele matou o seu Filho unigênito, Ele sacrificou Ele para que a gente pudesse ter vida. Só que não, a gente não quer esse evangelho, a gente não quer ser intimidado, a gente não quer sair da conveniência. Eu não quero me indispor com esse, eu não quero me indispor com aquele, eu não quero me indispor no trabalho, não quero me indispor com os meus amigos de infância, com os meus parentes. Isso aí não é viver de modo digno do evangelho, porque se a gente viver, a gente vai ser intimidado, mas a gente não deve viver essa intimidação. E como faz para a gente não viver essa intimidação? Vivendo em unidade. Quando eu sentar com o Marcos e conversar com ele sobre as provações que eu estou tendo na vida, sobre as tribulações, ele vai falar assim: irmão, eu também estou passando isso, isso e isso, vamos orar juntos, vamos ler a palavra juntos, vamos caminhar juntos, não vamos deixar o inimigo nos intimidar, vamos viver antes de modo digno do evangelho, para que a gente não seja intimidado. A unidade da igreja, ela é uma prova de perdição, que as pessoas olham e falam: como pode tantas pessoas se reunirem em vários lugares do mundo para falarem sobre um livro de tantos e tantos anos atrás, que, segundo eles, foi mudado por várias e várias vezes. As pessoas falam que esse livro foi mudado e as pessoas nem sabem, nem conhecem a história da igreja, nem conhecem a história desse livro aqui. As pessoas falam que ouviram boatos por causa de X, por causa de Y, isso e isso mudou, mas tem uma coisa que não muda,
é o fato de que isso que confronta a gente todos os dias. A palavra do Senhor, ela só gera confronto em nossas vidas. As pessoas falam que nós estamos indo para a igreja para que a gente viva de certa forma bem, para que a gente seja consolado. O que eu estou falando aqui, a gente está sendo consolado no que eu estou falando? Claro que não. O que a gente vive é confronto. Todo dia a gente vive confronto. Tanto da parte do Senhor, que quer nos moldar, que quer nos lixar, que quer nos fazer ficar conforme o seu evangelho, tanto da parte dos adversários, que estão de alguma forma tentando nos intimidar, tentando causar algum tipo de tribulação em nossas vidas. Então, a unidade da igreja, ela é para eles prova de perdição, mas para nós é uma prova clara e evidente de salvação, porque quando a gente olha para o irmão do lado, a gente fala, nossa, esse irmão, cada dia que eu olho para ele está brilhando mais. Cada dia que eu converso com esse irmão traz uma paz para a minha vida, esse irmão traz uma calma, esse irmão me consola, ele me exorta, ele me ensina, nós crescemos juntos na graça do Senhor, para nós é prova de salvação. Você estar preso, igual Paulo esteve, se preocupar com a igreja ao invés de se preocupar consigo mesmo, é prova de perdição. Qualquer um que estiver preso vai se preocupar consigo mesmo, mas quem estiver preso pelo evangelho, por pregar a palavra, vai se preocupar com as coisas do Senhor. Pois se a gente chegar ao ponto de ser preso pelo evangelho, a gente já tem essa maturidade de continuar vivendo o evangelho. E Paulo não fazia isso na sua própria força, mas ele fazia através do Espírito Santo do Senhor, através da graça que o Senhor concedeu a ele. Tudo que nós vemos e vivemos na nossa sociedade é justamente o oposto do que o evangelho traz para nós. E é mais ainda o oposto do que as pessoas pensam. Pois ao dizer que os cristãos vivem da forma que vivem porque eles querem receber algo do Senhor, eles não estão entendendo o que é o evangelho. Porque o evangelho não é sobre receber, é sobre dar, é sobre ofertar. É ofertar a sua vida, é ofertar os seus bens, é ofertar o seu tempo, é ofertar tudo em favor do Senhor, vivendo em unidade com a igreja. Hoje as coisas estão tão normalizadas que até quem é cristão acha que Paulo era exagerado. Vocês podem pesquisar no YouTube, tem muita gente que fala que Paulo era exagerado, que Paulo era uma pessoa que a gente poderia ver, uma figura histórica, como foram vários reis, como foi Alexandre o Grande, filho de Filipe II, que fundou a cidade de Filipos. Pessoas históricas que são pessoas diferentes, são seres humanos evoluídos. Mas não, gente, Paulo falava que dos pecadores ele era o maior, reconhecendo que nós não valemos nada, é o Senhor que opera em nossas vidas, e tudo que Paulo viveu, que para muitos é exagero, ou é só uma figura, é o que a gente deve viver, que é o que ele fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava somente vivendo o evangelho, ou buscando em todo o tempo vivê-lo. Viveu 100%? Com certeza não, porque era um homem pecador como qualquer um de nós. Mas ele buscou isso como prioridade na vida dele. Viver de acordo com o evangelho era prioridade na vida de Paulo. E é o que deve ser prioridade em nossas vidas. Aí sim, os adversários não vão conseguir nos intimidar. Quando nós temos o Senhor como prioridade em nossas vidas e vivemos em unidade, nós não vamos ser intimidados. As coisas desse mundo não vão nos atrapalhar, porque é prova para nós de vida, de salvação, e para eles é somente de perdição. A unidade da igreja é essencial para nos lembrar disso. Ao ver o cuidado de Deus com cada um aqui, vemos que nada pode nos abalar. Vemos que o que era para eles prova de perdição, para nós é de salvação. Olhamos para nós mesmos e para os irmãos que vemos, e vemos o quão falho nós somos, e ainda assim o Espírito Santo age em nós, diariamente, nos moldando, nos transformando e nos capacitando. Portanto, irmãos, que a gente não se deixe intimidar pelos adversários, pelos opositores, pelos perseguidores, antes que a gente possa viver em unidade, nos fortalecendo juntos no Evangelho, para que possamos vencer todas as batalhas. Amém? O terceiro e último ponto para nós é: contente-se no sofrimento. Nos versos 29 e 30, Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é o meu. Então,
Paulo finaliza essa parte para nós com algo muito profundo. Jesus não nos concedeu a graça de crer nele somente, que é o que a maioria quer. Se a gente for olhar para dentro de nós, é somente o que a gente quer. A gente só quer crer em Jesus, mas também nos foi concedida a graça de padecer por ele, a graça de sofrer por ele. Aí você pode falar, mas Paulo está falando isso porque ele estava na cadeia, ele queria de alguma forma mostrar algum louvor, alguma honra no que ele estava fazendo em prol do Evangelho. É justamente o contrário. É ele falando que foi Cristo que concedeu essa graça a ele, porque se não fosse por Cristo, ou ele não estaria preso, porque ele não proclamaria o Evangelho, ou então na prisão ele ia se desviar, ele ia sair do propósito, e aí ele ia sofrer muito mais na prisão, porque ele estaria lá sem um propósito, sem um firme fundamento da sua fé. Então, isso aqui para nós é algo tremendamente profundo. Contente-se no sofrimento. Eu acho que é uma das coisas que a gente menos quer ouvir na nossa vida. A sua leve e momentânea tribulação produzirá para você um peso eterno de glória. A gente lê isso, a gente fala, sensacional. Que bênção entender isso. Mas quando a gente está na tribulação, aí as coisas apertam. Quando a gente está vivendo na bonança, com tudo caminhando bem, com tudo vindo de forma correta em nossas vidas, a gente fala assim, nossa, que bênção, quando eu estiver na tribulação, eu sei que meu Senhor vai me abençoar. E quando a gente chega na tribulação? A gente continua se amoldando ao Evangelho? Continua vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo? Ou a gente começa a tropeçar? A gente começa a querer se desviar? O que Paulo finaliza aqui falando para nós, justamente sobre o sofrimento, que foi o que ele falou desde o verso 12 até aqui, foi para que a gente entendesse que o viver para nós deve ser Cristo. O morrer para nós é lucro. Porque se a gente morrer, a gente vai estar na eternidade com Ele. Não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter nada de ruim. Vai ter só Cristo e a gente louvando e adorando Ele, como a gente fez aqui, ó, no momento de louvor. Uma maravilha se a gente ficasse só louvando a nossa vida inteira. Mas enquanto a gente viver, a gente deve viver para anunciar o Evangelho. A gente deve viver para ser cristão. E uma das coisas que a gente vai viver muito em na nossa vida cristã é o sofrimento. Então a gente deve se contentar. Mas por quê? Porque foi uma graça concedida pelo Senhor. Não é a gente ter prazer no sofrimento. Não. A gente não sente prazer no sofrimento, ou não deveria, pelo menos, sentir prazer no sofrimento, mas é o contentamento de saber que, estando no sofrimento ou estando em paz, foi graça concedida pelo Senhor em nossas vidas. Não foi coisas que nós buscamos, foi o Senhor que nos trouxe. Assim como em 2 Coríntios 7, 8, aqui que o Dani leu, ele fala justamente a graça de poder ofertar. É a mesma graça. Ela foi nos concedida. E sabe por que ela foi nos concedida? Porque se a gente não tivesse isso, a gente não ofertaria, não. A gente se preocuparia com a gente primeiro. Se a gente não tivesse essa graça concedida pelo Senhor, a gente não ia sofrer, não. No primeiro momento que as coisas apertassem, a gente ia, espirrar, a gente ia sair da presença de Deus. Mas essa graça, ela nos foi concedida para que a gente pudesse realmente suportar, não pelos nossos meios, não pela nossa força, mas pelo Espírito Santo que age em nós, nos conduzindo quando nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho. E aí a gente se pergunta, mas como será que o contentamento no sofrimento vai gerar unidade na vida da igreja? É o que eu acabei de usar o exemplo do Marcos. Se eu estou sofrendo por algo, eu vou sentar para conversar com ele, irmão, também estou sofrendo, vamos caminhar junto, me dá a mão aqui, vamos fazer juntos, pois nós somos um em Cristo. Ele é o cabeça das nossas vidas, nós somos corpo. É aquela questão que o pastor sempre brinca, é o dedinho para coçar as costas. Como que as costas vão ser coçadas se não tem o dedo, se não tem a mão, se não tem o braço? Cada um aqui tem uma função no reino, cada um aqui tem uma função dentro da igreja. E quando nós vivemos essa função, elas se harmonizam. Quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, elas vão se harmonizando. E aí antes eu tinha dificuldade para coçar as costas, agora eu já achei alguém que vai me ajudar. Antes alguém tinha dificuldade para coçar
a parte de cima da mão, né? Que você não consegue coçar. Uma mão não coça a própria parte de cima. Agora tem outra para poder coçar. Agora nós caminhamos juntos. E aí a gente se contenta no sofrimento. Por quê? Vou dar de exemplo aqui. Em Atos 5, podemos ver a prisão dos apóstolos por pregarem o Evangelho, onde no fim Gamaliel deu seu parecer ao Sinédrio. Antes de serem soltos, foram açoitados e foram proibidos de falar sobre Jesus novamente. E o que eles fizeram? 41 e 42 de Atos 5. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E no verso 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de pregar a Cristo Jesus. Foram levados para o Sinédrio por pregarem a Cristo, foram açoitados. Gamaliel ainda falou, se eles forem de Deus, eles vão se mostrar, a gente não pode impedir o avanço. Se eles não forem, eles vão ser mortos. Daqui a pouquinho eles vão ser mortos e o cristianismo vai acabar. Mas foram açoitados e foram soltos. Assim que eles saíram, o que eles fizeram? Eles se alegraram por ter a honra de sofrer por Cristo, por ter a honra de ter sido considerado digno de sofrer afrontas por esse nome. Olha que maravilha! A gente às vezes fica com medo de pregar para um amigo, porque o amigo vai falar, sai para lá com esse negócio de palavra, de Bíblia. A gente fica com medo de falar de Cristo para as pessoas, por conveniência. Mas esses caras foram presos pelo Sinédrio, foram soltos, açoitados e saíram de lá felizes, porque eles eram dignos de sofrer por Cristo. Eles eram dignos de sofrer por este Evangelho aqui, que nós temos acesso hoje. E ainda assim, eles fizeram o contrário. Não preguem mais a palavra, não falem mais esse nome de Jesus. A gente não quer ouvir mais ninguém falando sobre Jesus. Eles saíram aqui na porta, foram ali na tia do cachorro-quente, falar de Jesus. Foram aqui do lado, falaram de Jesus e permaneceram firmes e fiéis, falando sobre o Senhor. Isso é o contentamento no sofrimento. A gente não se alegra por sofrer, nós não temos prazer no sofrimento. A gente se alegra no propósito ao qual nós estamos sofrendo. Estamos sofrendo para que Cristo seja conhecido. Estamos sofrendo para que o Evangelho da graça seja pregado, para que o reino de Jesus avance. Essa é a função da igreja do Senhor. A nossa função não é sentar aqui domingo e escutar uma palavra maravilhosa. É uma das, mas não é a principal. A nossa função não é ser um participante, não é ser um tradicionalista que vive de acordo com as regras da igreja, ou participa de todos os eventos da igreja. Estar na igreja não é ser igreja, não é viver o Evangelho. Para a gente ser igreja, para a gente viver em unidade, e essa unidade que nos fortalece é a gente ser igreja, na vida uns dos outros, para que quando a gente caia no momento de sofrimento, a gente se contente junto por esse sofrimento, a gente saia de uma prisão feliz, porque o Evangelho está sendo pregado, e a gente permaneça pregando o Evangelho, pregando Cristo ressurreto a toda criatura. Ao Paulo contar aos Filipenses sobre o que ele fala no verso 30, que é, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu, ele está mostrando para a igreja que o Senhor da igreja é somente um. As lutas que enfrentamos aqui, irmãos enfrentam em outros lugares. Lembrando a vocês que Paulo está falando a uma cidade de veteranos, a uma cidade de militares. Um militar, mais do que ninguém, sabe o que é viver em unidade. Principalmente um que lutou uma guerra. Ele sabe o quanto cada um que está do seu lado é importante para o cumprimento da missão. Essa missão que é o Senhor que nos dá. E qual é essa missão? Pregar o Evangelho, viver de modo digno, viver conforme o Evangelho e pregar a toda criatura. Então, se a gente for olhar em 1 Pedro 5,9, diz que é para resistirmos ao inimigo, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade espalhada pelo mundo. Aqui não foi Paulo falando, foi Pedro. E Pedro falando, todos os cristãos, todos os que estão firmes na fé, todos os que estão verdadeiramente vivendo o Evangelho, pregando Cristo ressurreto, todos eles estão tendo sofrimentos igual aos nossos. Olha a unidade da igreja aqui. Você não sofre sozinho. Você não é especial.
Não é só você que é abençoado, não é só você que sofre, não é só você que tem necessidade, não é só você que pode suprir a necessidade de alguém. Todos nós somos assim de alguma forma. E juntos nós vivemos alinhados. E aí a nossa unidade fortalece. A nossa unidade fortalece o reino. O Senhor nos usa para que a nossa unidade faça o reino dele crescer. Não pela nossa força, não pela nossa vontade, mas pelo Santo Espírito de Jesus, pelo nosso Senhor, que nos concedeu a graça de padecer por Ele, e a graça de viver, de crer nele, de ser a igreja do Senhor. Paulo começa esse capítulo saudando a igreja, agradecendo ao Senhor pela fidelidade da igreja de Filipos. Logo já os instruem a permanecerem firmes no Evangelho de Cristo, pois sabia que eles estavam enfrentando lutas em Filipos e até mesmo por ver a perseguição que os cristãos estavam tendo, inclusive Paulo. Paulo chama a igreja para olhar para Cristo ressurreto, confiar naquele que os chamou e, por fim, exorta a igreja a andar de modo digno de Cristo, mostrando que todo cristão passa pelas mesmas lutas, mostrando que somos somente um corpo em Cristo, para que a gente possa cooperar uns com os outros sem desanimar. Lembre-se, irmãos, a nossa pátria, ela não é terrena. Nós somos brasileiros, devemos ser patriotas brasileiros, mas a nossa pátria ela é celestial. O nosso lugar é com Cristo Jesus na glória. E para que a gente chegue nesse lugar, nós devemos viver aqui de modo digno a estar nesse lugar. Porque se a gente viver uma vida em completo desacordo com isso daqui, como que a gente vai querer viver a eternidade nisso daqui? Se a gente não consegue viver em unidade, se a gente não consegue caminhar juntos, se a gente não consegue viver de modo digno do Evangelho, se a gente não consegue lutar juntos pela fé em um só Espírito, com uma só alma, como nós vamos conseguir passar a eternidade com esse Senhor que nos chamou para viver tudo isso daqui? Amém? Para finalizar, eu queria deixar para nós 3 aplicações. O pessoal do louvor, se já quiser ir subindo. Como podemos, à luz do que acabamos de ouvir, ter a nossa unidade fortalecida? No primeiro tópico, que é vivam de modo digno do Evangelho, eu separei para nós que a primeira coisa que devemos entender é que devemos viver de modo digno do Evangelho. Isso, por muitas vezes, vai gerar confronto e logo depois desconforto. Viver uma vida de propósitos gera muitos gatilhos ruins e instabilidade em nossas vidas. Mas, em contraponto, estaremos vivendo a verdade, sendo instrumentos do Senhor na vida de uns dos outros. Quando vivemos de acordo com a palavra, nós nos humilhamos e colocamos as coisas de Deus como prioridade em nossas vidas. Aí sim entendemos que temos um único cabeça e agimos em favor da vida de todos, não somente da vida de alguns. Quando assim o fazemos, começamos a lutar juntos pela nossa fé, fortalecendo uns aos outros. A segunda aplicação sobre o tópico de não se intimidarem a segunda coisa que devemos fazer é não baixar a guarda, não permitir que os adversários tomem conta da nossa mente e das nossas ações. Como eu disse, somos seres pecadores totalmente depravados. Em nós não se acha nada de bom a não ser Cristo. Isso nos faz buscar mais e mais a Deus através do Evangelho e nos chama a viver em meio a pessoas que passam pelas mesmas lutas, pois juntos nós vamos crescer. Devemos usar sempre o Evangelho como fonte de nossas conversas, como escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda escritura é apta para ensino, correção e instrução em justiça. A unidade da igreja depende do Evangelho como sua base de sustentação, pois assim não teremos pensamentos contrários nem de solução. Antes viveremos, como diz o verso 27, firmes em um só Espírito e com uma só alma. E por fim, devemos nos contentar em todo o tempo, até mesmo no sofrimento, pois o Deus que nos deu a graça de crer nele, deu juntamente com isso a graça de padecer por ele. Como dito em todo esse sermão e também no último sermão sobre Filipenses, nós não somos cidadãos terrenos. Por esse motivo sofreremos muito, perseguições, traições, prisões, açoites, tortura. Tudo isso poderemos passar em nossa caminhada, assim como Paulo passou, mas não estaremos sozinhos, assim como Paulo nunca esteve. A igreja do Senhor é fator essencial para que possamos suportar as aflições, pois em unidade cuidaremos uns dos outros e caminharemos juntos até a volta do nosso Senhor. E aqui eu poderia citar vários versículos sobre a unidade da igreja, mas eu deixei para nós Atos 2:44, que diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que nós possamos viver
a unidade que nos fortalece, caminhando de modo digno do Evangelho de Cristo, não sendo intimidado pelos adversários e tendo contentamento nos momentos de sofrimento, pois se o fizermos juntos como parte de um só corpo, onde o cabeça é Cristo, nós iremos vencer. Amém?